Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião para juntos seguirmos meditando nessa carta preciosa do apóstolo João. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui entre vocês, meus irmãos, meus amigos, para estarmos expondo as Escrituras diante de vocês, e eu peço que o Espírito Santo de Deus possa abrir o vosso entendimento, que vocês possam compreender, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim, como disse, é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião, junto com vocês que estão aqui presentes. E também eu rogo uma bênção muito especial sobre a vida daqueles que vão nos ouvir futuramente através do YouTube, que o Deus eterno possa vos abençoar grandemente. Para mim também é uma satisfação imensa estar falando com vocês e aqui expor as Escrituras, e também rogar ao Deus Todo-Poderoso que possa abrir o vosso entendimento. Eu peço que a unção do Espírito Santo possa descer sobre vocês, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Sigo pedindo para vocês que compartilhem os nossos vídeos aí em suas redes sociais, aí nos grupos de WhatsApp. Possam dar o seu like também, ou o seu dislike, como queiram. E que Deus possa abençoar vocês também através desse trabalho, para que essa mensagem possa seguir a alcançar mais pessoas e que assim seja difundido este Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também não se esqueçam, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, cliquem no sininho das notificações, para que assim vocês possam estar a parte aí dos novos vídeos que futuramente nós vamos estar publicando em nossa página aí do YouTube. Então que Deus nos abençoe grandemente. Sem mais delongas, nós seguimos aqui estudando e expondo as Escrituras Sagradas no livro aí da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, de versículo 22 até o 26. E diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis, vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Então que o Deus eterno possa nos abençoar grandemente e possa abrir o nosso entendimento nestes momentos, e que a unção do Espírito Santo possa nos guiar a toda justiça e a toda verdade, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Então o nosso autor aqui, meus irmãos, ele segue refutando aí os falsos mestres gnósticos, só que agora ele é um pouquinho mais arredio do que ele foi ao princípio. Agora ele traz umas palavras um tanto duras para com eles aí, e ele traz à tona mais uma mentira, mais uma doutrina herética e ensinada por esses falsos mestres. A doutrina que dizia que Jesus não era de fato o verdadeiro Cristo. E desta forma, o nosso querido João aqui categoricamente chama eles de mentirosos e de anticristos. E aqui ele já traz definições bastante pesadas, porque chama primeiramente de mentirosos e depois de anticristos. O Simon Kistemaker, ao comentar essa seção de João, ele traz uma explicação aqui a respeito disso bastante clara, e eu gostaria de compartilhar com vocês. João ele faz a pergunta, quem é o mentiroso? E ele mesmo responde no verso 5. E no verso 5 aqui do capítulo 2 da Epístola de João, João fala assim que aquele que tem o Pai e o Filho, que tem comunhão com o Pai e com o Filho, é aquele que guarda a palavra. Então o que ele está querendo enfatizar com isso?
que aquele que não guarda a palavra, esse não tem comunhão nem com o Pai e nem com o Filho. Então ele está olhando para a pessoa que conta essa mentira. Não está se dirigindo a uma pessoa que ocasionalmente interpreta incorretamente a verdade, mas a alguém que fere o coração do Evangelho de Jesus Cristo. João confronta essa pessoa que se empenha em transformar em mentira a verdade da humanidade de Jesus. O cerne da fé cristã está no fato de que Jesus é Deus perfeito e homem perfeito. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o fundamento da fé cristã está nesta verdade, de que Jesus ele é divino, mas também é homem. Então, deste modo, meus irmãos, desconstruir a doutrina de que Jesus ele tem essa natureza aí teantrópica. Em outras exposições eu já expliquei para vocês que o termo theos em grego é Deus e anthropos é homem, ali na língua grega também. Então isso se refere à natureza de Jesus, que é completamente homem e completamente Deus. Então desconstruir essa doutrina é desmontar o evangelho por inteiro e transformá-lo numa completa mentira. Então se o pregador ele vai e desconstrói essa doutrina de que Jesus é completamente homem e completamente Deus, ele está desmontando o evangelho inteirinho e está transformando o que é verdade numa mentira. Por isso João usa essas palavras aí tão duras ao se deparar com esses falsos mestres aí. E o que ele diz para eles? Vocês são mentirosos e são anticristos. Vocês são guiados pelo espírito da oposição, ou seja, pelo espírito aí do erro, pelo espírito do anticristo. Então João, quando chama eles de mentirosos, está definindo que aquela doutrina aí dualista que eles ensinavam de que Jesus não era de fato o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, era uma completa mentira, porque eles conheciam as Escrituras e sabiam que Jesus era de fato homem e Deus. Tirar alguma dessas naturezas dele aí é tirar o efeito de sua obra salvífica na cruz. Veja o que ele diz nos versos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente ao Pai. E em outra ocasião, lá no Evangelho de Mateus, vocês vão encontrar o Senhor Jesus ele dizendo que a única forma de conhecer o Pai é através do Filho. Se você não conhece o Filho, você tampouco conhece o Pai, porque só vai conhecer o Pai aquele a quem o Filho quiser revelar. Se o Filho não revelar, a pessoa não vai conhecer o Pai. Então João aqui ele já começa a demonstrar as diferenças que há entre o discurso de um falso mestre e um verdadeiro mestre. Deste modo, ele começa desconstruindo essa heresia gnóstica aí pelo meio, pelo cerne aí do problema, e demonstra que essa era a mentira das mentiras. Como dizia William Barclay lá no seu comentário, diz que essa é a mãe das mentiras, a pior de todas as mentiras que os gnósticos ensinavam, porque tiravam a natureza divina do Deus Todo-Poderoso que estava manifestado em carne. Então, ele demonstra que essa era a mentira das mentiras, como eu disse, a mãe das mentiras, a pior de todas as mentiras ensinada por esses hereges, que eram também anticristos. Simultaneamente, eles chegavam a alegar que havia uma separação entre o Jesus homem e o Cristo divino. Sua argumentação era o seguinte, prestem bem atenção nisso. Sua argumentação era que o verdadeiro Cristo havia deixado Jesus na cruz. E desta forma, quem morreu na cruz foi apenas o homem. Deus não estava presente na concepção deles, isso aí. Então, sua argumentação era que o verdadeiro Cristo havia descido sobre Jesus ali quando ele foi batizado no Rio Jordão ali por João Batista.
Só que vão prestando atenção nisso. Mas quando ele foi para a cruz, segundo eles ali, o Cristo, o divino, o deixou. Eles argumentavam isso devido ao fato de Jesus ter exclamado na cruz. Lá em Mateus 24, lá em Mateus 27, 46, Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Só que isso definia o seguinte, definia claramente que suas especulações eram falsas, suas declarações eram falsas, pois quando o Senhor Jesus ele declara isso na cruz, meus irmãos, isso não define que Deus o havia abandonado ali na cruz. Quando Jesus ele declara isso aí na cruz, na verdade, o que Jesus estava demonstrando era a sua genuína humanidade. E por quê? Porque como homem, diante da dor e do sofrimento ali da cruz, ele se sentiu desamparado pelo Pai ou abandonado pelo Pai. Mas de maneira alguma define que o Pai não estava presente nele quando Jesus dá o último suspiro. Então prestem bem atenção nisso, que isso é uma doutrina totalmente equivocada. Dizer que Jesus ele só se tornou Deus quando foi batizado, isso é uma mentira do diabo, porque ele já nasceu completamente homem e completamente Deus. O que aconteceu ali no batismo, quando ele foi batizado ali por João nas águas do Jordão, foi apenas a confirmação de que de fato ele era o Messias, de que ele era o Cordeiro de Deus que daria a sua vida em resgate de muitos ali. Ali não foi a apresentação de que o Espírito de Deus veio naquele momento sobre Jesus, mas a confirmação de que o Espírito do Senhor estava sobre ele de fato. Então, quando Jesus exclama isso na cruz, ele está demonstrando sua genuína humanidade, que ele era verdadeiro homem. E por isso que diante da dor e do sofrimento da cruz, ele se sente desamparado ali pelo Pai. Mas como eu disse, isso não define que o Pai havia desamparado ele de fato. Porque quem sustentou Jesus na cruz foi o Pai. Se o Pai tivesse abandonado Jesus na cruz, ele não haveria morrido ali na cruz do Calvário. Então o Pai estava presente. Jesus é completamente homem e completamente Deus. Então, o que acontece aqui, por isso João rebate essa falsa doutrina docetista ou adocionista, de que Jesus foi adotado ali no batismo. Isso não tem nenhuma confirmação bíblica. Ele já nasceu completamente homem e completamente Deus. E por isso João os chama do quê? De mentirosos e de anticristo. E demonstra algo mais aqui, que os crentes conheciam a verdade e todas as provas escriturais de que Jesus ele é tanto homem quanto Deus verdadeiro. Então eles conheciam aí toda a verdade, eles conheciam todas as provas escriturais e cabíveis que demonstravam que Jesus é completamente homem e completamente Deus, Deus verdadeiro. E nesse sentido, ele é o verdadeiro Messias. Ele não era apenas um homem, ele era o próprio Deus, o Verbo encarnado. Veja as declarações aqui de Pedro, em Mateus 16 e versículo 16, para aqueles que queiram uma prova escritural de que Jesus ele é de fato o Messias verdadeiro, o Messias genuíno. Então aqui em Mateus 16, havia uma disputa ali entre os apóstolos e os discípulos de Cristo acerca de quem era de fato Jesus. Alguns diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias que havia ressuscitado. E Jesus ele pergunta, e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, no verso 16, aqui tomado pelo Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte, ó. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o apóstolo Pedro aqui, Simão Pedro, ele confirma que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Só que o apóstolo Paulo ele aprofunda mais essa argumentação aqui em Colossenses, no capítulo 1,
de versículo 15 até o 19, o apóstolo Paulo ele se aprofunda um pouco mais aqui nessa argumentação de que Jesus ele é o próprio Deus verdadeiro. Ele é completamente homem e completamente Deus. Ó. Abre aí, em Colossenses 1, versículo 15 até o 19. Ó. E diz assim, ó, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele diz, ó, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele redizisse toda a plenitude do quê? Toda a plenitude da divindade. Paulo traz mais argumentos aqui e diz que ele não só é Deus, mas ele é o Criador do universo completo. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem. E se nós formos a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele diz mais algo aqui, ó, a respeito disso, de que Jesus ele é o próprio Criador, ele é o próprio Deus. Ó. Hebreus 1 e versículo 3. Prestem atenção em Hebreus 1, versículo 3. Ó. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Expressão exata do ser de quem? De Deus. Ó. Expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, nós encontramos aqui o apóstolo Pedro confessando aí, declarando que Jesus de fato é o Messias, o apóstolo Paulo, o maior doutrinador aí das doutrinas da graça, o maior teólogo do cristianismo, pontuando que Jesus é de fato o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. Mas se você for ver lá em outra carta sua, lá em Filipenses, no capítulo 2, ele vai falar que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em Colossenses ele apresenta Jesus como Deus. Em Filipenses ele apresenta Jesus como homem. E se nós seguirmos buscando referências bíblicas, nós vamos encontrar inúmeras dizendo que Jesus ele é completamente homem e completamente Deus. E com isso João define que o falso mestre ele vai negar aí descaradamente que Jesus é o Cristo e ele não se mantém na palavra. Então o que João define aqui é o que o falso mestre ele nega descaradamente que Jesus é o Cristo. E deste modo o falso mestre se identifica como alguém que é anticristo, alguém que é contra o verdadeiro Cristo, e ele não se mantém na palavra. Já o verdadeiro mestre, ele vai se manter na palavra e ele crê incontestavelmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Verbo encarnado, que ele é o próprio Deus manifestado como homem. Essas declarações, de acordo com o que João apresenta aqui, elas deviam ser definitivas, tanto para os crentes ali na Ásia Menor, quanto para nós hoje, de que Jesus ele é completamente homem e completamente Deus. Quem não procede dessa maneira, revela que não tem o Filho e tampouco tem o Pai. Só que quem se mantém dessa maneira, se mantendo no que foi revelado nas Escrituras, se mantendo na doutrina apostólica, esse vai se revelar que tem o Filho e tem o Pai, tem comunhão com os dois. Pois quem anda ao oposto não o viu, nem o conheceu. Então, em últimas palavras aqui, o que João está querendo dizer para esses crentes na Ásia ali, que esses falsos mestres gnósticos, eles nunca tinham andado com Jesus de fato, eles não o conheciam e nunca tinham visto ele de fato. Porque se eles tivessem visto e conhecido, eles andariam em comunhão com Pedro, com Paulo, com João, com todos os apóstolos que afirmavam que Jesus
é de fato homem e Deus. Essa é a doutrina fundamental da fé, essa doutrina teantrópica que diz que Jesus é completamente homem e completamente Deus. Veja o verso 24 até o 26. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis em vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então João termina essa seção de sua carta aqui dizendo o seguinte: todo esse repasse aí das doutrinas principais da fé cristã, as doutrinas principais do cristianismo, foi feita por causa daqueles que querem enganar vocês. Então, se vocês conhecem aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, não tem como vocês serem enganados, porque vocês conhecem de fato a verdade. Então, o nosso autor salienta que a maneira de permanecer no Filho e no Pai é permanecendo no que eles ouviram ao princípio, ou seja, permanecer na verdade do Senhor Jesus Cristo, que é homem, mas também é completamente Deus. Se revelou como homem, mas continua sendo Deus. E também é Deus ao mesmo tempo. Então, os crentes de todas as épocas, meus irmãos, devem crer, viver e pregar essa verdade, para que ela nunca seja esquecida, que Jesus é de fato o homem, mas também é Deus. Negar essa verdade escritural, que Cristo é o Filho de Deus, traz uma consequência muito séria, que é não receber a promessa que Cristo nos fez, a promessa de vida eterna que foi feita pelo Cristo, divino homem. Vida eterna que ele fez provisão ao morrer em nosso lugar, ali na cruz do Calvário. A punição que era para nós, ele tomou o nosso lugar, tomou nossos pecados e assim se entregou para que nós pudéssemos ter entrada diante do trono da graça ali do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele morre na cruz do Calvário, ele assume todos os nossos pecados e faz a provisão da vida eterna. E ali ele já havia prometido que aquele que morresse, ainda que morresse, ele o ressuscitaria no último dia. E quem cresce em sua palavra receberia vida eterna. Desta forma, não crer em Jesus Cristo resulta, infelizmente, na impossibilidade de ter vida eterna, de ter vida em abundância. Lá em Romanos, no capítulo 10 e versículo 10, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do apóstolo Paulo, ele diz: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a vida eterna. Então você crê no coração, mas com a boca você confessa. Então você crê que Jesus ele é de fato o único Deus verdadeiro e que ele também é homem ao mesmo tempo, pois experimentou de nossa natureza, logo você vai começar a confessar que ele é o único Deus verdadeiro, o Deus homem. E desta forma, lá em João no capítulo 10, nós vamos encontrar o próprio Jesus dizendo algo a respeito disso. Prestem bem atenção aqui. Ele fala a respeito do falso pastor, do falso mestre, e fala do verdadeiro pastor, do sumo pastor, né? Que é ele próprio aqui. Então, no capítulo 10, e versículos 9 e 10, aqui do Evangelho de João, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele veio para que nós tivéssemos vida eterna, tivéssemos aí vida em abundância. E sendo assim, meus irmãos, a única maneira de ser salvo e receber vida eterna é através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebendo Ele como seu Salvador, como o seu Deus. Não há outro caminho, não há outra verdade, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
disse o apóstolo Pedro lá no capítulo 4 de Atos e no versículo 12. Com isso eu já posso concluir aqui com algumas lições que nós aprendemos aqui nesta passagem. A primeira lição que João traz aqui para nós, João ele enfatiza que a única maneira, meus irmãos, de não ser enganado aí pelos falsos mestres e ter como consequência a queda no pecado, cair no pecado, é guardar e se manter na palavra. Se você não guarda, se você não medita na palavra, se você não recebe essa palavra, se você não aplica essa palavra na sua vida e procura viver com base nessa palavra, você não vai conseguir vencer o pecado. Então é guardando, crendo e se mantendo na palavra, não há outra saída para desta forma viver uma vida que se baseia na palavra. Veja aí o Salmo 119, no versículo 11, o que o salmista Davi fala para nós aqui, ó. Vejam bem o que diz o salmista Davi no Salmo 119, e versículo 11, ó. Esse princípio de guardar a palavra para não cair no pecado já estava expresso nas Escrituras desde o Antigo Testamento, e aqui nós encontramos o rei Davi escrevendo essas palavras e dizendo o seguinte, ó, no Salmo 119 e versículo 11: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Esse foi o versículo 12. Então, ele pede que ele guarde as palavras no coração para que ele não peque, para que ele não caia no pecado, mas também ele pede que o Senhor ensine ao seu coração os teus preceitos. Então, à medida que praticamos o estudo da palavra, não é só para estudar simplesmente de uma forma intelectual, para encher a mente de informações, porque a Bíblia não é um livro de meras informações. A Bíblia é um livro que nos leva para a vida eterna. E desta forma, todas as vezes que nos aplicamos a estudá-la, temos que pedir a revelação do Espírito Santo. Porque se você não for dirigido pelo Espírito Santo, o que você vai ter é uma mera interpretação intelectual. E o entendimento das Escrituras vai muito mais a fundo do que isso daí. É algo que Deus coloca em nossos corações. Não há nada novo, meus irmãos. Não há nada novo. O que nós devemos fazer é nos aprofundar e guardar a palavra, guardar aquilo que já está revelado. O profeta Moisés já havia dito lá em Deuteronômio 29, que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas aquilo que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Então não há nada novo, devemos nos aprofundar e guardar a palavra. Nesse sentido, nós devemos ser conservadores e se manter no revelado, pois quem não se mantém no revelado, pois quem não se mantém no que está expresso aí na sã doutrina, se torna como aquela pessoa que tem coceira nos ouvidos. E essa comichão aí, meus irmãos, faz com que ele ou ela não sossegue com o revelado. E desta forma, se torna alvo fácil aí dos hereges. Porque, em vez de se aprofundar nas Escrituras, em conhecer aquilo que Deus já revelou, ele fica procurando novidades ali, como os atenienses. Veja aí em Atos 17, versículo 21, o que está dito aqui, ó. Creio eu que foi o próprio apóstolo Paulo que declarou essas palavras aqui, quando esteve lá em Atenas, lá no livro de Atos, no capítulo 17 e versículo 21, ó. Deixa eu ver se é isto mesmo, 17 e 21, ó. Vejam bem aqui o que o apóstolo Paulo ele fala aqui, ó, no seu discurso em Atenas, ó. Prestem bem atenção, ó. Atos 17 e versículo 21, ó. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então os ímpios ali, os atenienses e outros estrangeiros que partiam para essa cidade aí em busca de conhecimento, pois era a capital ali do conhecimento na época de Paulo, então essas pessoas iam ali em busca das últimas novidades. Então,
a pessoa que não se conforma com aquilo que está revelado, ela fica como que com um comichão ali nos seus ouvidos, uma coceirinha ali, que o faz não sossegar com aquilo que está revelado. E desta forma ele se torna alvo fácil dos hereges, dos falsos ensinadores que sempre estão trazendo uma novidade, trazendo algo que aparentemente parece uma revelação bombástica, só que quando você os confronta com as Escrituras, igualmente aconteceu com os gnósticos e libertinos. Tais doutrinas acabam caindo por terra porque não fazem nenhum tipo de sentido com aquilo que Deus revelou na Escritura Sagrada. Quer mais uma escritura? O apóstolo Paulo, ele segue refutando esse tipo de coisa lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, e versículos 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E fábulas aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele se refere a falsas doutrinas, histórias da carochinha que porventura são contadas por falsos mestres, gente que não tem nenhum tipo de conhecimento das Escrituras e tenta interpretar. E quando começa a se meter a interpretar, é a hora que vem a salada, a hora que vem todo o problema. Porque fala uma coisa por aqui, fala outra coisa por ali, e não consegue fundamentar, não consegue sustentar aquilo que está ensinando. Desta forma, a única maneira de nos cuidarmos desses falsos mestres e desses falsos ensinadores é através da palavra. Se você conhece as Escrituras, se você conhece a Bíblia Sagrada, você vai se fundamentar na verdade de que João estava falando. Segunda e última aplicação que eu posso trazer para vocês aqui, última lição. Quem não consegue, meus irmãos, se conformar com a sã doutrina revelada nas Escrituras, demonstra que o seu pai é o diabo e que o espírito do opositor, do anticristo, está sobre ele ou sobre ela. Desta forma, negar que Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, sabe o que é? É satanismo. Você negar que Cristo de fato é homem, mas ele também é Deus, pois desconstrói todos os pilares aí da fé cristã, que é morte, sepultura, ressurreição e ascensão aos céus do nosso Senhor. Você tirar qualquer uma dessas naturezas aí do Cristo, você vai fazer com que essas verdades que foram ensinadas aí pelos apóstolos, verdades pelas quais eles morreram, pelas quais eles deram as suas vidas ali, você vai transformar essas verdades em mentira. E por isso que João os chama de mentirosos e de anticristos, pois não se conformavam com a verdade. Desta forma, meus irmãos, tudo aquilo que vai contra o ensino apostólico deve ser descartado e considerado como falso e como anticristo. Tudo que o Senhor quis falar para nós, tudo que o Senhor queria que nós soubéssemos a respeito dele, ele fez questão de revelar em sua palavra. Ele revelou aí em sua palavra. E deste modo, meus irmãos, eu posso dizer aqui com segurança que nem mesmo o profeta ele tem autoridade de mudar aquilo que já foi revelado. Deste modo, aquilo que está revelado, aquilo que já é sustentável, aquilo que já não tem nenhum tipo de dúvida, que são essas doutrinas aqui apresentadas por João, nem mesmo um profeta ele tem autoridade para mudar. E deste modo, seja profeta, apóstolo, pastor, qualquer um dos ministérios, ele vai se manter aí firmado na verdade. Desta forma, meus irmãos, o meu conselho para vocês que estão aqui presentes e para aqueles que vão nos ouvir futuramente, se firme na verdade. E a verdade para quem é cristão tem um nome, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. É o Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Desta forma, seja profeta, pastor, mestre, ou evangelista, ou apóstolo, qualquer um dos ministérios que possa existir, ele vai se firmar na verdade. Sabe por quê? Porque revelação ela está acima aí de todos os ministérios. Nenhum desses ministros que compõem aí o colegiado da Igreja do Senhor Jesus Cristo tem autoridade para mudar uma vírgula. E o Senhor Jesus ali em João 8, no verso 43 e 44, ele salienta algo aqui, a respeito daqueles que não conseguem se conformar com as suas palavras, com aquilo que já está revelado. Ele diz o seguinte aqui, falando para os fariseus e saduceus, lá em João 8, versículo 43 e 44. Ao princípio, quando começava a trazer essa última lição, eu falei para vocês que quem não se conforma com a doutrina revelada nas Escrituras, revela que o seu pai é o diabo e que o espírito que está sobre ele é o espírito do anticristo, o espírito do opositor. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Prestem bem atenção nisso aqui. Capítulo 8 do Evangelho segundo João, no capítulo 8, versículo 43 e 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Que alguns diziam que o discurso de Jesus era difícil de engolir. E ele diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E desta forma, aquele que não se fundamenta na verdade, o que Jesus está falando aqui, está se revelando como sendo o filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, ele é o opositor, é ele que nunca se conformou com a liderança ali do Deus Todo-Poderoso, ele nunca suportou que alguém estivesse acima dele, e desta forma ele não deu glória a Deus, mas deu glória a ele mesmo, quando disse lá no livro de Isaías que ele queria subir aos céus e se exaltar acima do Todo-Poderoso, e desta forma ele não se firmou na verdade revelada ali pelo Deus Todo-Poderoso. E quem não se conforma com a verdade revelada se revela como sendo um falso mestre, como um anticristo e filho do diabo. Desta forma, aqueles que procuram ser chamados filhos de Deus e crentes em Cristo devem se conformar com o que está revelado nas Escrituras. Fora do revelado, o que existe é, como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 2, é anátema, é maldito. Nós devemos ficar com as Escrituras, ficar com o que está na palavra. Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.